Olá, mais uma vez, agradecendo você que está assistindo e acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN e te mandando um grande abraço. O nosso agradecimento por nos acompanhar nos nossos perfis do Facebook. Também tem a nossa página também no Facebook, o Cubo Notícias, o canal do YouTube, o Cubo Notícias, e o nosso site também. Por todos esses canais na internet, por todos esses meios na internet, você pode acompanhar mais uma edição do nosso Jornal ACN, hoje, dia 1º de junho, segunda-feira, 1º de junho de 2020. Já estamos no 1º de junho de 2020? Já estamos quase na metade do ano? Não, ainda estamos na metade do ano. Que 2020 passe o mais rápido possível. Está demorando, aliás, já demorou passar esse fatídico ano de 2020. Pois bem, pessoal, nosso abraço mais uma vez para você que nos acompanha. Hoje o Jornal ACN vai trazer notícias de Porangaba e região. Hoje não vai dar tempo de dar as informações nacionais não, tá, gente? Muitas notícias da nossa região. Nós vamos começar já falando sobre um incêndio em andamento enquanto nós estamos gravando o nosso Jornal ACN. Nós gravamos o Jornal ACN no período da manhã, né? Daí nós fazemos o processo de edição, vamos publicar aí no meio ou no final da tarde. Mas neste momento, enquanto estamos gravando o Jornal ACN, tem um grande incêndio de grandes proporções em andamento na cidade de Tatuí. Vou falar sobre isso já. Vamos falar também sobre os números do coronavírus no Brasil e também na nossa região durante esta manhã, né? Obviamente que durante o passar do dia esse número terá atualizações, né? Vamos falar também de uma coisa muito importante para todos nós aqui da nossa região, porque a grande maioria se enquadra, né, neste estágio, que é o estágio de isolamento social mais flexível a partir de hoje. Municípios que receberão, conforme suas respectivas fases, né? Tem a fase vermelha, que é São Paulo e também as cidades da região metropolitana e litoral, né? Que estão em fase aí de mais propagação da doença, menos flexibilização. Tem a laranja, tem a amarela. Nós vamos falar sobre isso. Porangaba, que está na fase amarela, o que será que vai poder abrir ou não irá poder abrir a partir desta segunda-feira, né? O isolamento mais flexível pelo governo do estado de São Paulo. Tem campanha solidária da Igreja Presbiteriana, Fundo Social e também o comércio aqui de Porangaba, arrecadação de alimentos, né? E nós vamos destacar também as últimas da Prefeitura de Porangaba. Pois é, hoje nós acessamos o Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura e nos deparamos lá com mais um decreto de crédito suplementar para a saúde, né? Também um crédito aí para merenda escolar, para distribuição e aquisição de kits. Aleluia, aleluia. Vamos destacar isso daí, né? Aliás, o assunto que nós comentamos durante todo esse período aí de quarentena, sem aulas, né? Sendo que 95% dos municípios brasileiros adotaram, como diz o governo federal, tem um projeto de lei do governo federal, né? Que a merenda deveria ser distribuída aos alunos mesmo sem aulas. Nós vamos falar sobre isso e sobre as últimas novidades da Prefeitura. Não saiu hoje o decreto regulamentando a flexibilização da reabertura de comércios com essa nova medida do governo estadual. Pelo menos por enquanto não tem nada publicado nesse diário da Prefeitura. No de hoje, na edição de hoje, não está nada publicado a respeito disso. Bom, é um resuminho aqui e vamos para o primeiro assunto. Como eu disse, um incêndio de grandes proporções acontecendo neste momento, nessa manhã, começou por volta das 10 horas da manhã, num centro de reciclagem que está pegando fogo, está mobilizando o Corpo de Bombeiros neste momento lá na cidade de Tatuí. De acordo com a corporação,
O incêndio é de grande proporção e atingiu também alguns imóveis, algumas casas próximas. A causa é desconhecida ainda. Um centro de reciclagem pegou fogo na manhã de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, né? O fogo teria começado por volta das 10 horas da manhã de hoje, lá em Tatuí. As equipes do Corpo de Bombeiros estão, neste momento, ainda em combate às chamas. O incêndio começou às 10 horas, como eu disse, lá no bairro Guarapó. Até agora há pouco, por volta das 11h30, horário em que nós estamos gravando o Jornal ACN, as equipes ainda estavam no local, que fica na estrada Tatuí-Laranjal Paulista, na zona rural do município. De acordo com a corporação, o incêndio é de grande proporção, atingiu também alguns imóveis próximos. Causa ainda desconhecida. Essas são as informações que surgiram agora há pouco. O incêndio começou no meio desta manhã, aliás, no final desta manhã de segunda-feira, e ainda está sendo combatido pela Corporação dos Bombeiros, né? Vamos rezar para que residências ou casas ali próximas não sejam muito afetadas por essas chamas, né? E tudo vai ser investigado ainda. Maiores informações nós vamos publicar por escrito lá no nosso site do Cubo Notícias logo mais, assim que houver atualizações sobre essa informação. Gente, e agora vamos aos números do coronavírus, né? As secretarias estaduais de saúde confirmaram no país 514.992 casos no total de coronavírus, com 29.341 mortes. O Brasil já passou a França em número de mortes. Tá aí, gente. Hoje, provavelmente, se os números não forem tão grandes, ontem foi na faixa de 480 registros de mortes em 24 horas, mas devido ao final de semana que existe o acúmulo de subnotificações, né? Provavelmente hoje também haverá esse acúmulo. A pancada vem amanhã, né, gente? A pancada vem amanhã. Mas provavelmente vamos chegar aí hoje ou mais tardar amanhã ao número total de 30 mortes por Covid-19 no Brasil. Pois é. É a primeira e única promessa feita pelo presidente Jair Bolsonaro antes das eleições, né? Fazer o que o regime militar não fez. Mataram uns 30 mil. E que vão morrer alguns inocentes? Vão. Né? Palavras dele. Tá aí a promessa feita e a promessa cumprida, né? Gente, a todas as famílias que estão passando pela dor do luto de perder um ente querido ou um amigo para essa doença, fica aqui a nossa solidariedade. A todos aqueles que estão neste momento com um ente, um familiar ou amigo no hospital fazendo o tratamento contra essa doença, nosso desejo de muita força e muita fé. E que essa pessoa volte o mais rápido possível ao seio da sua família e de seus amigos. É o que nós desejamos. Região de Tapetininga, número crescente de casos na nossa região. Eu, sinceramente, minha pessoal opinião, não entendo como num cenário como estes, né, de crescimento, de franco crescimento da pandemia no Brasil, se propõe flexibilização. Eu, sinceramente, não entendo. Mas precisa voltar uma hora ou outra, a economia precisa começar a reagir. Concordo plenamente. Mas não sei, viu? O Brasil pulou muitas etapas. Tanto no controle, quanto no isolamento, quanto na assistência a pessoas mais carentes e pequenas empresas. Né? Quantas e quantas pessoas que têm direito ao auxílio emergencial e ainda não receberam? Quantas e quantas empresas de pequeno e médio porte têm direito
a empréstimos, a auxílios e não conseguiram por problemas burocráticos que não foram resolvidos. Prometeram resolver e não resolveram nada até agora. E o pior de tudo, na reunião do 22 de abril, aquela polêmica reunião, se é que se pode se chamar aquela conversa de boteco, para não falar outra coisa, outro estabelecimento comercial aí que começa com P, né? Ou com Z, tanto faz. O ministro Guedes falando, não vamos ajudar pequenas empresas porque não dá lucro. Vamos ter prejuízo ajudando as pequenas empresas. Nós temos que ajudar as grandes empresas. Elas dão lucro para a economia. E é assim, gente. Em franco crescimento de pandemia, com várias e várias etapas de combate, isolamento e assistencialismo que foram pulados, nós vamos agora flexibilizar. Não sei se você concorda. Se concorda, respeito sua opinião, mas eu particularmente acho que ainda é muito cedo. Bom, região de Itapetininga, 846 casos confirmados no total, aqui na nossa região de Itapetininga, 59 mortes. Por enquanto, né? Os números crescem a cada hora. Tatuí, 157 casos no total em Tatuí, com 10 mortes. Itapetininga, 115 casos com 5 mortes. Boituva, 73 casos com 5 mortes também. Avaré, 60 casos com 7 mortes. São Miguel Arcanjo, 43 casos com 3 mortes. Piraju, 40 casos também com 3 mortes. Itapeva, 32 casos com 2 mortes. Estamos aqui agora vendo Capão Bonito, 27 casos com 4 mortes. Laranjal Paulista, 28 com 2 mortes. Angatuba, 25 com 3 mortes. Pilar do Sul, 20 com 1 morte. Ribeirão Branco, 17, sem mortes lá em Ribeirão Branco, 17 casos. Em Guareí tem 17 casos confirmados com 1 morte. Em Guareí, aqui pertinho da gente, olha quantos casos lá, hein? Cerquilho também com bastante casos, 16 com 2 mortes. Tapiraí, 16 com 1 morte. Arandu, 12 com 3 mortes. Tietê tem 12 casos. Bernardino de Campos também, 12 casos, sem óbito em Tietê e Bernardino de Campos com 12 casos. Conchas, 9 casos com 1 morte. Fartura, 8 casos com 1 morte. Cesário Lange, 7 casos com 2 mortes. Itaí, 7 casos. Buri, Cerqueira César, Manduri, Taquarituba tem 6 casos. Alambari tem 5 casos, mesmo número de Paranapanema, que tem 1 morte também. Com 5 casos também estão Porangaba, Ribeirão Grande, Taquarivaí, com 5 casos. Lembrando que Porangaba tem, neste momento, 3 casos em andamento, né? 2 já foram curados, os 2 já estão em casa. Um caso está internado, que é o proprietário do restaurante Utopia, aqui em Porangaba. Já recebemos informação de que ele passa bem, está respondendo muito bem aos tratamentos e que, se Deus quiser, em breve receberá a alta depois dos 14 dias de isolamento. Tem que ficar os 14 dias sendo assistido no hospital, sendo acompanhado depois que é dada a internação. E tem mais um caso de uma senhora que está sendo assistido. Ela mora num bairro entre os municípios de Torre de Pedra e Porangaba. Ela está sendo assistida domiciliarmente pelas 2 secretarias, tanto de Torre de Pedra quanto de Porangaba, né? Então, em andamento. E o caso da mulher, da esposa também do proprietário do restaurante Utopia, que também está sendo assistida, está sendo acompanhada em casa. Está em isolamento domiciliar também. Então são 3 casos em andamento aqui em Porangaba e 2 já curados, totalizando 5 notificações de casos confirmados aqui em Porangaba. Campina do Monte Alegre tem 4 casos, é o mesmo número de Guapiara, só que Guapiara tem aí uma morte também, né? É o mesmo número de Torre de Pedra, 4 casos e 1 morte. Itaporanga, 4 casos. Sarapuí, 4, mesmo número de Itaguaí.
Barão de Antonina 3, Itararé, Quadra, Itararé e Quadra tem 3 casos. Barão de Antonina, Itararé e Quadra, 3 casos confirmados. Tejupá e Pereiras tem 2 casos. Os municípios de Águas de Santa Bárbara, Bom Sucesso de Itararé, Coronel Macedo, Itaberá, Nova Campina, Sarutaia e Timburi tem 1 caso confirmado. Ok, gente? Nesta manhã, a Prefeitura de Avaré anunciou que foi registrada mais uma morte pelo coronavírus lá em Avaré. Em Avaré, portanto, mais uma morte, de acordo com a Prefeitura. É um homem de 56 anos, estava internado na Santa Casa da cidade e não possuía histórico de viagem. A cidade atinge marca de 60 confirmações de Covid-19 e 7 mortes. Laranjal Paulista também 2 pessoas que apresentaram sintomas gripais, procuraram o serviço de saúde de Laranjal Paulista, fizeram o teste e deu positivo. Isso hoje de manhã. A partir disso, o município soma 28 confirmações, sendo 2 óbitos pela doença. Ok, gente, esses são os números e acompanhado dos números, nós vamos colocar aqui 2 vídeos. O primeiro vídeo é da semana passada, onde o governo do estado de São Paulo, numa coletiva de imprensa, explicou como iria funcionar a flexibilização, né? A flexibilização da reabertura do comércio, a flexibilização do isolamento social também. Os municípios do estado de São Paulo foram divididos por região e por cores. Cada cor significa uma fase de reabertura ou de flexibilização. Vamos assistir esse vídeo, que é um vídeo do UOL, onde é apresentado aí as regiões, como ficaram divididas as regiões, onde serão aplicadas a flexibilização, repetindo, classificada por fases. Então, esse mapa é a primeira classificação regionalizada. Nós temos aqui regiões em 3 fases diferentes. Na nossa fase vermelha, que é de alerta máximo, nós temos aqui a região da Grande São Paulo, a Baixada Santista e Registro. Na fase laranja, que é a fase aqui de controle, onde já iniciamos uma flexibilização com medidas restritivas em alguns setores, né, o início dessa retomada. Nós temos aqui a capital de São Paulo, Araçatuba, Campinas, Franca, Marília, Piracicaba, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté. E na fase amarela, que é a nossa fase aqui da flexibilização, onde nós temos um número maior de setores operando também com medidas restritivas, nós temos Bauru, Barretos, Presidente Prudente e Araraquara, aí sim Araraquara. Então, não temos nenhum município, nenhuma região, nenhuma diretoria regional de saúde na fase 4, nem na fase 5, lembrando que a fase 4 é a fase de abertura parcial, e na fase 5, que é a azul, seria que é a fase do nosso normal controlado. Então, essa é a primeira aplicação de todo o trabalho que está sendo feito dessa nova fase do Plano São Paulo. Lembrando que isso aqui está sendo feito com atualizações semanais, e às quartas-feiras nós traremos a atualização com base nos dados da semana anterior até terça-feira. Não estamos seguindo exatamente a semana epidemiológica por uma questão aqui de precisão de dados locais para que a gente consiga atualizar sempre com a melhor informação. E esse trabalho vai ser melhor detalhado agora pelo secretário Vignoli para explicar como é que vai ser a interação com os prefeitos, com as regiões administrativas, com as diretorias regionais de saúde, para manter a atualização, o refinamento dos dados e também a delegação das informações. Antes de finalizar, eu queria passar 2 informações. A primeira é que o nosso site do Plano São Paulo acabou de entrar no ar. Para quem quiser acessar, é saopaulo.sp.gov.br/coronavírus/plano SP.
Ali nós temos todo esse trabalho, tanto a metodologia quanto a classificação diariamente os dados são atualizados e semanalmente, né, a revisão da classificação, vocês terão acesso a isso, mas não somente a isso, a todos os protocolos que foram elaborados nesses diálogos setoriais envolvendo setores econômicos, as associações de classe, as associações de funcionários, trabalhadores e principalmente os nossos prefeitos e prefeitas. Antes de finalizar, governador, eu gostaria muito de agradecer o esforço de todos, mas em especial o seu e o do Bruno, né, até esse momento. A gente sabe que tem sido muito difícil para todos nós envolvidos nesse processo, mas principalmente também agradecer as pessoas que estão em casa. A gente sabe que esse esforço tem sido muito grande para todos nós, ficar longe das pessoas que a gente ama, fazer esse trabalho conjunto. Nós entramos no enfrentamento dessa pandemia, sim, unidos, respeitando a ciência e a vida e fazendo esse sacrifício, e que a nossa retomada consciente agora siga também esse mesmo caminho, baseado na união, na ciência, no respeito à vida e a todas as pessoas. Muito obrigada. Pois bem, gente, e eu vou aproveitar também para colocar um vídeo, outro vídeo. Este vídeo é do Jornal da Band. É um vídeo do Jornal da Band que eu acho que... Eu vou colocar o vídeo e também vou colocar aqui o gráfico, a imagem, para você acompanhar com a gente. O vídeo já é bem explicativo e depois eu vou explicar mais minuciosamente, acompanhando a imagem do cronograma que foi apresentado pelo governo do estado de São Paulo na semana passada com esse anúncio da flexibilização. Mas vamos assistir essa reportagem do Jornal da Band falando sobre como vai funcionar a flexibilização de reabertura dos comércios. Isso, respectivamente, seguindo as fases de reabertura. Vamos dar uma olhada aí nessa reportagem. Repito, é um vídeo do Jornal da Band. A partir do dia 1º de junho, por 15 dias, manteremos a quarentena, porém com uma retomada consciente de algumas atividades econômicas no estado de São Paulo. O plano, chamado de retomada consciente, terá 5 fases. A mudança entre elas deverá acontecer de 14 em 14 dias, desde que seja observada uma melhora nos seguintes critérios: evolução da doença e adequação do sistema hospitalar. Na primeira fase, onde há registro de contaminação, permanecerão abertos somente os serviços essenciais, como a indústria e a construção civil. Na fase 2, de atenção, poderão abrir o comércio e shoppings, com restrição de horários e número de clientes, além de imobiliárias, escritórios e concessionárias de veículos. Na terceira fase, em que há o controle de casos, poderão passar a abrir com restrições bares, restaurantes e salões de beleza. Já na fase 4, com a queda no número de casos, academias também poderão começar a funcionar. E na quinta fase, de controle da doença, poderão funcionar sem restrições todas as atividades que já tinham sido liberadas, além de teatros, cinemas e eventos que gerem aglomerações, como os esportivos. Ainda não há definição para a reabertura de escolas. Partes do estado com índices melhores, como a capital, já poderão avançar para as fases 2 ou 3. Já a região metropolitana, a Baixada Santista e parte do sul do estado ainda não têm condições para sair da fase 1. Em todas as fases, continua obrigatório o distanciamento social e o uso de máscaras. O plano de retomada é estadual e cada município terá autonomia para decidir se reabre ou não de acordo com esse planejamento. No caso da capital, que se enquadra nos critérios de abertura do comércio e dos shoppings, por exemplo, a prefeitura ainda vai detalhar de que forma fará a reabertura gradual. A Secretaria de Saúde vai fiscalizar a evolução de cada região e, se necessário, rever a classificação delas. Nós estaremos monitorando dia a dia a evolução do processo e o respeito à ciência e à medicina. Se tivermos que dar um passo atrás, se tivermos que retomar medidas que agora estaremos flexibilizando, gradual, parcialmente, de forma heterogênea, não hesitaremos em fazê-lo. Pois bem, gente, e eu vou aproveitar e explicar aqui com o Plano São Paulo. É conhecido como Plano São Paulo esse processo de flexibilização. Eu vou colocar aqui em tela cheia
Assim você não precisa mais ficar vendo um pouco minha cara não, né? O pessoal já enjoou de ver minha cara. É verdade. Vou colocar em tela cheia aí, você está vendo. Nós temos aqui, do seu lado esquerdo aí da sua tela, os setores temáticos, né, que são as atividades econômicas e comerciais. Nós temos aqui a tabela de fase do Plano São Paulo. Aí você vai ver ali que tem mais duas fases que não foram mostradas naquele mapa, que é a fase 4, que é a regionalidade verde, e a fase 5. Isso porque nós ainda não temos no estado de São Paulo regiões que estão tão tranquilas assim que possa haver a fase 4 ou a fase 5. Pois bem, nós temos aí os setores temáticos. Na fase 1, você está vendo tudo xizinho aí, né? Esse X é o que não deve abrir. Então, o que não deve abrir na fase 1? Espaços públicos, atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, bares, restaurantes e similares, comércio, shopping center, salão de beleza, academias, teatro, cinema, eventos com aglomeração e também eventos esportivos, indústria não essencial. Essa indústria não essencial, a indústria, né, as fábricas, podem abrir na fase 1, na fase vermelha. A construção civil também está liberada. Educação e transporte, em todas as fases, você está vendo ali, educação e transporte está para ser definido ainda. Ainda não se definiu como vai fazer. Nem mesmo na fase 5, se vai liberar ou não. Então nós temos na fase 2. O que pode abrir na fase 2? Na fase 2 pode abrir a fase laranja, né? Com restrições, atividades imobiliárias. Com restrições, podem abrir concessionárias. Com restrições, podem abrir escritórios. Também comércio e shopping center. Na fase 2, laranja, pode abrir o shopping center. O que não pode abrir são os espaços públicos, né? Os bares e restaurantes e similares, salão de beleza, academias, teatro e cinema, eventos com aglomeração, indústria não essencial pode abrir, liberado, né? E construção civil também pode funcionar, liberado. Na fase 3, o que vai estar liberado na fase 3? É muito importante que você preste atenção nessa fase 3, porque Porangaba está na fase 3. O que vai poder abrir? Bom, o que ainda não pode abrir são os espaços públicos na fase 3. Espaços públicos para aglomeração, né? Ainda não podem abrir. Mas estão liberadas as atividades imobiliárias, sem restrições. Está liberado. Está vendo que está marcado ali com um Vzinho em verde? Então, está liberado. Atividades imobiliárias podem funcionar de maneira liberada. Concessionárias também, liberado. Escritórios também, liberado. Escritório de contabilidade, né, de despachante, está liberado. O que abre com restrições? Bares, restaurantes e similares, com restrições. Comércio, com restrições. O que mais? Shopping center, com restrições. Salão de beleza, com restrições. Isso praticamente Porangaba já estava adotando, né? Abre também liberado a construção civil e a área de indústria não essencial. Isso está liberado. O que não pode ainda na fase 3? Como eu disse, espaços públicos, as academias ainda não podem, teatro e cinemas não podem, e eventos com aglomeração, nem eventos esportivos, festas e eventos esportivos, não podem. A fase 4, ela é praticamente igualzinha à fase 3.
Só que entra mais uma categoria aí que pode funcionar com restrições, que é a academia. É a fase 4, que é a fase verde. São os municípios que estão aí, a região que está em fase verde. Ainda não temos nenhuma região marcada com fase 4 aqui, por enquanto. Quem sabe na próxima semana, vai depender aí dos números. E a fase 5, gente, está tudo liberado, com exceção dos transportes e educação, que ainda deverá ser definido para todas as fases. Pois bem, gente, acho que deu para entender como é que vai ficar a coisa aqui em Porangaba. Estamos na fase 3, totalmente liberado, vou repetir, totalmente liberado na fase 3. Atividades imobiliárias, concessionárias, não temos concessionárias aqui em Porangaba, mas temos escritórios também que está totalmente liberado. Bares, restaurantes e similares podem funcionar com restrições também o comércio. Shopping center não vai abrir porque não tem, mas se tivesse poderia funcionar com restrições. E salões de beleza e cabeleireiros também podem funcionar com restrições. O que não pode ainda são os espaços públicos que geram aglomerações, promover eventos públicos com aglomeração, festas e eventos esportivos, academia também não pode, ok? E teatro e cinema, que nós não temos aqui ainda, né? Certo, gente? Vamos agora destacar mais uma coisa importante aqui da nossa cidade. Eu gostaria que você prestasse muita atenção e, se pudesse, colaborasse também, né? A Igreja Presbiteriana, o Fundo Social de Solidariedade aqui de Porangaba e também alguns comerciantes, alguns comércios aqui da nossa cidade estão fazendo uma campanha beneficente para arrecadação de alimentos. Começou já na quarta-feira passada, dia 27, a campanha de arrecadação de alimentos para ajudar essas famílias mais carentes do nosso município. A campanha é realizada pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, aqui em Porangaba, e tem a parceria, como eu disse, da Secretaria de Solidariedade, da Secretaria do Fundo Social aqui de Porangaba, né, e dos comércios locais. Contamos também com a colaboração das pessoas divulgando, né, essa campanha. Tem o texto da campanha lá na página da IPI, que é a Igreja Presbiteriana de Porangaba. Tem o texto também, que é a matéria, no nosso site, você pode compartilhar. E também pode colaborar fazendo sua doação. A doação deve ser entregue no Salão Social da Igreja, na rua 4 de junho, ao lado do Banco Santander, aqui no centro de Porangaba. Vai estar aberto das 14 até as 17 horas. Hoje, amanhã, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5 de junho. Portanto, até sexta-feira. Nesses dias 1, 2, 3, 4 e 5 de junho, das 14 até as 17 horas e 30 minutos, para você poder levar a sua doação, a sua colaboração. Pois bem, gente, e agora nós vamos com as últimas da Prefeitura, né? As últimas da Prefeitura, que foram divulgadas hoje de manhã, através do site da Prefeitura, do Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura. Primeira coisa que nós temos aqui, que é de importância, é um ofício que já foi apresentado com certeza lá na Secretaria da Câmara, que é a abertura de crédito extraordinário do coronavírus. É só para levar ao conhecimento da Câmara esse ofício 67/2020, porque quando se trata de crédito extraordinário ao combate do coronavírus, por estarmos aí num estado de emergência, a Prefeitura pode fazer essa suplementação de crédito extraordinário sem precisar da aprovação da Câmara. Então é um comunicado, né? Diz o seguinte: levamos ao conhecimento dessa Casa Legislativa a abertura de crédito adicional extraordinário junto ao orçamento vigente no termo do artigo 44 da Lei Federal 4.320/64, em virtude da decretação do estado de calamidade pública de saúde no município, motivado pelo enfrentamento do coronavírus. Essa providência centraliza os recursos orçamentários destinados exclusivamente ao enfrentamento da emergência na saúde pública
com medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, a fim de evitar a disseminação da Covid-19. Outro sim, informamos que o Decreto Legislativo 2.495, de 31 de março de 2020, editado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública nos municípios do Estado de São Paulo. Daí assina aqui, bom, tá aqui, é um decreto de número 46, de 28 de maio de 2020, dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário no orçamento de 2020. Aqui vem as considerações, que eu já falei, muito dessas considerações aí no ofício, ela leva em consideração, o ofício leva essas considerações, então já vou pular aqui para a parte do decreto. Artigo 1º, Poder Executivo Municipal, nos termos do artigo 44 da Lei Federal 4.320/64, abre no orçamento programa do exercício de 2020 um crédito adicional extraordinário no valor de R$ 224.843, com inclusão no PPA, que é o Plano Plurianual de 2018 a 2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020 e Lei Orçamentária vigente, com criação das seguintes dotações orçamentárias. Daí aqui vem para onde vai o dinheiro, né? Poder Executivo, Secretaria Municipal de Saúde, Departamento de Saúde, Enfrentamento de Emergência de Saúde e Coronavírus. Equipamento e material permanente, R$ 74.843. Transferência e convênios federais vinculados ao MAC. Departamento de Saúde, Enfrentamento de Emergência de Saúde, Coronavírus. R$ 5.000 para material de distribuição gratuita, é do Tesouro. Departamento de Saúde, também se transfere para o enfrentamento do coronavírus, para serviços terceirizados do Tesouro, R$ 10.000. R$ 10.000 do Tesouro para aquisição de materiais. Departamento de Saúde, enfrentamento de emergência de saúde do coronavírus, R$ 10.000 também do Tesouro, com serviços terceirizados. Temos aqui também equipamentos e materiais permanentes, R$ 5.000 do Tesouro, também para o Departamento de Saúde. Poder Executivo, Secretaria Municipal de Educação. Aqui que eu quero ver, hein? Enfrentamento, essa vai para a Secretaria de Educação, ó. Secretaria Municipal de Educação, Enfrentamento de Emergência da Saúde e Coronavírus. Material de distribuição gratuita, R$ 80.000. Transferências e convênios federais vinculados ao QSE. Está aí, portanto, R$ 80.000, gente, que foram repassados de transferências e convênios federais para a Secretaria Municipal de Educação. O que a gente imagina? Serão para os kits de merenda escolar. É claro. Também tô cagado de fome. Temos mais aqui. Poder Executivo, Secretaria Municipal de Educação. Divisão de Educação Fundamental, Enfrentamento Emergencial de Saúde e Coronavírus. Mais R$ 20.000 para material de distribuição gratuita. É uma transferência de convênios federais vinculados ao PENAI. Poder Executivo, Secretaria Municipal de Assistência Social. Para o gabinete do secretário. Esse vai para o gabinete da Secretaria de Assistência Social. R$ 20.000, que é do Tesouro, do município, para material de distribuição gratuita. Total, R$ 224.843. Tá aí, gente. Esse é o novo, é a nova injeção de dinheiro para 3 secretarias, né? Saúde, Educação e Assistência Social. Aqui nós temos a justificativa, né, que foi enviada à Câmara. Mas como praxe, né, porque ele não precisa da aprovação da Câmara para esse crédito adicional, se tratando de um período de calamidade. Diz o seguinte a justificativa: Senhor Presidente da Câmara e nobres edis,
levamos ao conhecimento da Casa Legislativa a abertura do crédito adicional extraordinário junto ao orçamento vigente, nos termos do artigo 44 da Lei Federal 4.320-64, em virtude da decretação do estado de calamidade pública, motivado pelo enfrentamento do Covid-19, o coronavírus. Essa providência centraliza recursos orçamentários destinados exclusivamente ao enfrentamento da emergência de saúde pública, com medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, a fim de evitar a disseminação da doença Covid-19. Outro sim, informamos que o decreto de número 2.495, de 31 de março de 2020, reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública nos municípios do estado de São Paulo. Aí ele fala aqui sobre dos valores do decreto extraordinário 46/2020, serão utilizados R$ 74.843, recurso federal do MAC com saldo em 31 de dezembro de 2019, para o pagamento do aparelho respirador e equipamentos do aparelho respirador conforme Lei Complementar 172/2020, de 15 de abril de 2020, anexo, com código de aplicação 05.312.008, Secretaria Municipal de Saúde, ata do Conselho Municipal de Saúde, anexo também, e extratos bancários do superávit financeiro de 31 de dezembro, recursos federais do MAC. Dos valores de R$ 100 mil serão utilizados para a aquisição do kit cesta básica para distribuição gratuita aos alunos das escolas municipais. Graças a Deus, hein? Depois de tanto reclamarmos, 80 mil do recurso federal QESE, sendo assim, R$ 36.586 saldo em 31 de dezembro de 2019 por superávit financeiro e R$ 43.414 por anulação de dotação do recurso federal QESE, ficha 135, e R$ 20 mil que serão utilizados do recurso federal do PENAI. Dos valores, 50 mil para corrigir o código de aplicação de 01.310.0000 para código de aplicação 01.312.0003, conforme orientação técnica. Sendo assim, serão remanejados para as fichas abertas dos recursos próprios das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social. Por fim, o momento grave vivido traz incertezas, porém esperamos que logo passe e retornemos à normalidade das atividades. Colocamos-nos à disposição para esclarecimento que se fizerem necessários e na oportunidade reiteramos a Vossa Excelência e dignos pares nossos protestos de estima e consideração, assina o prefeito Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Luiz Uderaldo. Está aí, portanto. Então, gente, fica assim, né? Depois que nós tanto reivindicamos a distribuição da merenda, ou de kit merenda para os alunos, Porangaba saiu bem atrás dos outros municípios da região e parece que agora é que vai fazer, né, essa aquisição. R$ 80 mil e mais 20 são de fundos diferentes, totalizando R$ 100 mil para aquisição disso, né, desse kit de merenda. E nós temos aqui, por fim, ata da reunião ordinária dos membros do Conselho de Alimentação Escolar, o CAE, do município, é CAE, né? Não é CAE, é CAE, do município de Porangaba. Aconteceu dia 30 de abril de 2020, às 15 horas, na Secretaria da Educação, na rua Professor Antônio Freire de Souza, número 100, centro de Porangaba. Estiveram reunidos os conselheiros do CAI, também a nutricionista, a senhora Michele Garcia da Silva, o secretário municipal da Educação, o senhor Rogério Domingos Ferreira, a presidente Sandra Aparecida Amaral, para tratar sobre a alimentação escolar dos alunos, período de pandemia. Foi informado que nesse período as crianças estavam de recesso escolar,
Logo, no retorno das aulas, as crianças serão alimentadas habitualmente. Considerando que não tem prazo para o término dessa pandemia e desde que seja possível financeiramente, fica autorizado a Prefeitura adquirir e distribuir os kits de alimentação escolar em consonância com as orientações da nutricionista, além dos kits de alimentação escolar, que será distribuído gêneros da agricultura familiar. Os produtos existentes que tenham prazo de validade próximos também poderão ser distribuídos diretamente aos alunos ou através da Secretaria de Assistência Social. Tudo isso visa minimizar os impactos e, bom, aí diz aqui número de resolução, enfim. O que nós queremos saber é o seguinte, demorou muito, hein? Demorou muito. Assim que possível. Essa reunião foi dia 30 de abril. Praticamente, né? Há mais de um mês. Há mais de um mês. E vale lembrar, né? Vale lembrar que a quarentena começou lá no comecinho de março, né? No finalzinho de março. No final de março. Se eu não me engano, foi dia 23 de março. E daí se esperou mais 30 dias, começou a quarentena, teve a interrupção da merenda e depois de 30 dias é que o Conselho Alimentar Escolar, o CAI de Porangaba, foi fazer a reunião. Então demorou 30 dias sem a merenda. Aí é que foi fazer a reunião. E mais 30 dias depois, mais um mês depois, é que se manda dinheiro para comprar esse kit de alimentação. Isso é uma vergonha, hein? É porque não tem parentes e familiares dos senhores com criança passando fome, né? Se fosse alguém da família dos senhores, era rapidinho. Mas enfim. Bom, gente, deixa eu passar aqui o que deverá ser adquirido ou o que deverá constar desse kit alimentação. Assim, calzone, assim, essas coisas, o pão de batata e outras coisas. Você acha isso saudável? Acho. Eu peço aos senhores pais e responsáveis que irão pegar esse kit, essa cesta, e confiram se realmente virá, né, esses itens que serão citados agora aqui, que constam na ata da reunião aqui do CAI, o Conselho de Alimentação Escolar. O arroz, gente, é pacote de 5 quilos, tipo 1. Tá aqui, ó, item 1, arroz agulhinha tipo 1, branco, classe longo fino de primeira qualidade, do subgrupo polido. Aí vem a descrição aqui, proteica e calórica, mas isso não importa, o importante é essa característica aí do arroz, é tipo 1, branco, polido, fino, longo e fino, não é aquele arroz quebrado não. O feijão que também vai, é pacote de 2 quilos, com feijão carioca tipo 1, produto novo de primeira qualidade, sem sujeiras, mofos e bolores, classes, cores, grãos inteiros, devendo o feijão ser novo e claro. Açúcar, pacote de 1 quilo, refinado. Íntegros e resistentes que contenham data de fabricação e validade, tá bom. Aqui nós temos, que também vai na cesta, farinha de trigo especial. Gente, esse kit de alimentação escolar promete farinha de trigo especial. Não é a farinha comum não, é aquela enriquecida com ferro e ácido fólico, tipo 1, com farinha de trigo especial. Depois tem aqui farinha de mandioca, do grupo de farinha seca, extra fina, classe branca, a embalagem contendo 500 gramas. Fubá mimoso,
O fubá mimoso, de acordo com a NTA 34, é enriquecido com ferro e ácido fólico também. Embalagem plástica com solda reforçada de 1 kg. Sal refinado, iodado com características técnicas. Não deve apresentar sujidade, umidade, misturas, enfim. Que mais nós temos aqui? Essa também eu quero que você confira aí, viu? O café não é aquele café ruim, não. É o café de primeira linha, em pó homogêneo torrado moído, tipo extra forte, com padrão de qualidade global obrigatoriamente tradicional. É café extra forte com padrão de qualidade global, ou seja, é tipo exportação praticamente o café, né? Não é aquele café tradicional, é o padrão obrigatório tradicional, mas é o tipo extra forte, não é aquele café água de salsicha, não. Confira quando chegar aí na sua casa. Macarrão espaguete com ovos, com embalagem de 500 gramas. Óleo de soja, contendo 900 ml, embalagem de 900 ml. Alface crespa, lisa ou americana, graúda, fresca de primeira cor verde, né? Cor verde vivo. As folhas devem estar limpas, cor brilhante, tal, enfim. E cheiro verde. Então esses são os produtos, gente. Esses são os produtos. Repetindo: arroz de primeira, feijão de primeira, açúcar refinado, farinha de trigo especial de primeira, enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de mandioca também, fubá mimoso, sal refinado, café de primeira linha extra forte, macarrão com ovos, óleo de soja e tem aqui as hortaliças, né? Que é alface, cheiro verde, né? Alface de vários tipos e cheiro verde. Farão parte, portanto, do kit alimentação escolar que demorou demais para ser distribuído aos alunos, aos pais e alunos. Primeiro se demorou um mês, começou a quarentena, demorou um mês para o CAE se reunir para liberar a merenda. Depois de um mês é que a prefeitura, né, disponibilizou dinheiro para se comprar esse kit, né? Provavelmente agora vai demorar mais um mês para se comprar e se distribuir. Ora, se o contrato é para 3 anos, você leva 4 ou 8. Eles esperam. Esperamos que não. Quero morder a língua nisso. Mas enfim, gente, saiu uma resposta sobre o kit merenda escolar depois que nós tanto cobramos, tanto perturbamos, né? E tem que perturbar mesmo. Aliás, é dinheiro público, mesmo vindo lá do governo federal. É dinheiro do governo federal. Tá, você não paga tributo federal. Lógico, todos nós compramos qualquer coisinha, né? Combustível, você abastece o seu carro, você compra um pacote de arroz no mercado, né? Você compra uma roupa, tudo que você compra, que você consome, vai tributação para o governo federal, que tem que devolver isso em forma de benefícios para a população. Demorou demais, mas enfim saiu. Bom, gente, essas são as notícias aqui da nossa cidade de Porangaba. Lembrando o seguinte: amanhã nós deveremos ter uma longa, extensa e muito falada sessão da Câmara. Amanhã retornam os trabalhos do Poder Legislativo aqui em Porangaba. Nós vamos assistir, vai ser transmitido pelo site da Câmara, né? As pessoas não poderão ir até lá, pelo que eu sei, para assistir pelo saguão da Câmara, mas podem acompanhar pela internet. Nós vamos acompanhar e na quarta-feira o nosso jornal terá o resumo da sessão da Câmara. Como eu creio que vai ser uma sessão bem prolongada em decorrência do acúmulo de matérias, e além do acúmulo de matérias, do fato de ser ano eleitoral e muitos dos atuais vereadores estarem pleiteando algum cargo, né, ou para se reeleger vereador, ou para tentar a prefeitura,
eu creio que muitos deverão debater diversos assuntos da nossa cidade. E tem que debater mesmo, né? Então tem esses dois motivos. O acúmulo de tarefas, o ano eleitoral, a proximidade do período eleitoral, então muitos têm o que falar. Eu acho que todos têm o que falar. E é bom que todos tenham o que falar. É bom que todos exponham suas ideias. É bom que a população analise o que todos têm a falar, né? Afinal de contas, o que eles falam é o que eles pensam, é o que eles idealizam, é o que eles projetam para Porangaba, né? Então nós temos que prestar atenção, pois eles são os nossos representantes do Poder Legislativo da Casa de Leis aqui do nosso município. Então, provavelmente na quarta-feira, para quem não assistir à sessão, nós voltaremos aqui com o Jornal ACN. Se for muito longa, vai ser um Jornal ACN só com o resumo da sessão da Câmara, para a gente não explodir o tempo demais, né? Então fica assim. Um forte abraço, uma boa semana para você, fique com a santa paz de Deus e até quarta.